Boa tarde a todos e todas. Saudar aqui pelos cumprimentos protocolares, né? Meu amigo Márcio Castelões, presente na mesa. Alberto Sampaio, meu amigo profissional e pessoal. Samuel Lourenço, um cara que eu admiro, que tem muito mais a falar do que nós todos aqui juntos. O presidente da Comissão de Política Penitenciária, José Pinto Soares. Parabenizar pela gestão. Dizer que você vai deixar um legado aí para a galera poder dar continuidade. Espero que esse legado seja conjugado com a ascensão do Alberto aí ao que tudo indica que pode ser que aconteça. E eu vou tentar trazer uma abordagem aqui um tanto quanto diferente do que já disseram, no sentido de trazer um pouco para o tema que eu venho trabalhando e pesquisando sobre isso e comprovando na prática. Acho que o maior erro que nós nos colocamos, nos afundamos, foi justamente divorciar toda essa prática que hoje nós presenciamos, atuamos e caminhamos da teoria. Hoje existem dois mundos, dos teóricos e dos práticos. Hoje, na prática, é assim que funciona. Você chega, por exemplo, em qualquer repartição pública, aqui não é assim, aqui não é assado. Você chega num estabelecimento comercial privado, aqui quem sabe sou eu, e acaba que os mundos parecem que não se comunicam, sendo que, de certa forma, um depende do outro. E é isso que é o mais interessante, porque sem a teoria não existiria a prática, sem a prática não existiria a teoria, e hoje existem esses dois mundos completamente separados, né? São separados, e que causa todo esse caos que hoje nós enfrentamos. Só tirar hoje aqui quem é profissional, seja concursado ou da vida privada, advogado, dizer que a teoria não se aplica na prática é uma contradição por si só, porque para estar onde está, estudou. Para estar onde está, cursou algum curso. Por mais que seja um curso técnico, seja lá o que for, mas cursou algo para poder estar onde está. E esse é o grande problema, e se vocês pararem para observar, esse discurso de que a teoria não se aplica na prática é justamente uma forma de perpetuar as arbitrariedades. Você divorciar a teoria da prática, você perpetua as arbitrariedades, porque quando o poder não tem controle, não consegue ter um tipo de contenção, o poder é o poder e nada consegue segurar aquele poder. E quem está incorporado, imbuído e atuante no exercício do poder, ele vai praticar aquilo que ele bem entender, porque não tem nada que o constrange, não tem nada que o limite, não tem nada que o faça parar, exceto outro tipo de poder, e aí vira briga de bar, copo, cadeira, mesa voando, não tem quem saia vitorioso de uma situação dessa, todos nós perdemos. Eu vou pegar dois pontos que o Alberto colocou aqui, que eu acho que é de extrema importância para compreendermos um pouco, e vou tentar fazer uma crítica e tentar propor algo de solução, não uma solução, mas algo que possa caminhar para um amenizar dos problemas que nós enfrentamos, que reflete diretamente no sistema carcerário, e eu vou me ater às questões das prisões preventivas, que é hoje o que mais me preocupa, dentro daquilo, do corte que eu fiz, por contexto, obviamente, muitos aqui falaram das condenações, dos condenados, dos egressos e tal, e eu quero trabalhar especificamente esse corte, que é a questão da prisão preventiva. É impossível hoje pensarmos o direito, em especial o direito criminal, englobando aqui penal, processo penal e criminologia, é impossível pensar isso sem entender a lógica política que está sendo implementada e que vem caminhando a ser implementada para a nossa realidade. Se vocês pararem para observar, hoje nós vivemos uma questão do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Pegando o gancho que o Alberto falou aqui. O neoliberalismo é aquela questão do livre mercado, né? O mercado se autorregula. É necessário ter liberdade para que hajam as concorrências, para que as grandes empresas possam vir, que o capital, mas eu sempre faço uma pergunta que deve ser posta, que é a troco de quê? Alguém vai pagar essa conta. Por quê? Porque quando você retira o Estado de uma forma geral, abrangente, do protagonismo social, deixando para os interesses privados, é óbvio que os interesses privados daqueles que podem colocar e impor o seu interesse vai prevalecer. E esse afastamento, essa omissão, esse não agir, esse permitir do Estado, de certa forma vai refletir em outro campo, que é o criminal. Por quê? Porque quando o Estado se omite,
se retira e deixa o livre mercado livre. De certa forma, esse livre mercado precisa ter essa liberdade ela tem um custo, porque aqueles que não conseguem se inserir nesse mercado, de certa forma, eles irão se insurgir contra eles. E aí vem a mão pesada do Estado para manter essa liberdade do livre mercado contra aqueles que se insurgem contra o livre mercado. Você teve emprego fácil, Samuel? Quando saiu do sistema? Ainda não tive. Não tem ainda. Um exemplo que está sentado aqui, que conseguiu, de certa forma, superar as mazelas que enfrentou. Agora, você quantos em um mundo de quantos? Um no meio de 1 milhão? Sei lá. Só metaforicamente. Quantos que vão sair do sistema, não conseguirão espaço no livre mercado e se insurgirão contra o livre mercado? O Estado precisa segurar essas pessoas. Isso é uma questão muito importante, porque quando nós que trabalhamos, parte do pressuposto que todo mundo que está aqui, de certa forma, tem algum envolvimento com o âmbito do direito, quando nós que atuamos, cada um na sua área, dizemos que, por exemplo, não se discute política, não se discute religião e futebol, nós simplesmente permitimos que esse livre mercado seja tão livre às custas daqueles que irão ser encarcerados, que irão ser reprimidos, para que esse mercado possa prevalecer frente aos interesses coletivos. E uma coisa que eu não consigo entender é como falar de direito da sociedade, direito da coletividade, desrespeitando os integrantes da própria coletividade, da própria sociedade. Isso é uma coisa completamente incabível, impensável. Você fala dos direitos dos presos, violando os presos que ali estão presos. Então, você, em prol de uma coletividade, uma pseudo-pessoa coletiva, você maltrata aquelas que integram esse ser coletivo. Por que eu tenho falado isso? Porque o âmbito político é o âmbito que vai apontar de como serão as políticas públicas para aquilo que vamos viver daqui para frente. Então, a eleição de um governador, a eleição de um deputado, a eleição de um senador, a eleição de um presidente. E aqui eu não estou falando dessa guerra de tipo fascista, petista, comunista, não. Estou falando de um panorama técnico de você olhar e dizer o seguinte: qual o objetivo político de segurança pública que nós temos? Qual a perspectiva que nós temos? Quais são os projetos? Só temos projetos de encarceramento e o desencarceramento, que você entrou, mas você saiu. Todo mundo vai sair, se não morrer lá dentro, vai sair. Não tem prisão perpétua. E quais são os projetos de desencarceramento? Quais são os projetos de reinserção? Particularmente na faculdade, quando o aluno vem falar para mim, professor, vou escrever o TCC sobre falência do sistema prisional ou reabilitação do preso. Eu falo, não oriento mais isso. Porque se vocês observarem, e há pouco tempo eu experimentei isso, no fórum aqui da capital, saiu um ex-aluno de salão de audiência, olhou para mim, puto da vida, e falou assim, porra, tudo que tu falou para mim em sala de aula é tudo mentira, nada é aplicado aqui na prática. E ele tem, de certa forma, ele tem razão, porque acaba que na prática, nós permitimos que tudo aquilo que se estuda, lê, compreende e tenta implementar, sucumbe aos interesses políticos prevalecentes. Isso é uma questão muito importante, porque se nós não pararmos e nos atentarmos para isso, vamos ficar eternamente falando, reclamando, e nada será feito e nada vai melhorar. Quando o Alberto falou de expansão do direito penal, observe o seguinte, e aí eu entro especificamente no meu tema, quando você fala de uma expansão do direito penal, se vocês pararem para pensar, tudo é motivo de criminalização. Como se o que nós tivermos, o que nós temos de melhor hoje? Criminalização, vamos criminalizar. Há pouco tempo eu fui numa reunião de bairro, de associação de moradores do bairro onde eu moro, e lá tinha um deputado federal que não se reelegeu, ele era integrante do Ministério Público, o projeto de lei dele era criminalizar os flanelinhas. E eu falei, porra, o que eu estou fazendo aqui? Só que ao final ele foi aplaudido de pé por todo mundo. E você para pensar e fala assim, qual o sentido, qual a lógica, qual a base teórica, da onde ele tirou isso? Da onde surgiu isso? Por que da criminalização dos flanelistas? E aí você vem sempre com aquelas questões justificativas, porque uma coisa é você ter uma noção técnica do panorama, por exemplo, prisional. Outra coisa é você ouvir alguém que foi vítima de um crime expressar ou até mesmo desabafar as suas preocupações, as suas frustrações, os seus medos pelo aquilo que experimentou. É diferente. Quando, por exemplo, você vai falar sobre, fulano não deveria ser preso por causa disso. Aí você vê uma pessoa completamente
no sentido de emocionalmente descompensada, ela não está debatendo, ela está discutindo, ela está gritando. Se você parar para observar que aquela pessoa ela tem algum trauma pessoal com relação àquele fato ou similar, não adianta querer discutir ou debater com ela, porque a questão dela não é um problema, a questão dela é pessoal. E nós não podemos ter análises pessoais nesse ponto. Por que eu digo isso? Porque sempre vem aquela coisa do tipo, se fosse teu filho, se fosse tua mãe, se fosse teu pai, se fosse teu irmão. Se fosse meu pai, minha mãe, meu irmão, eu que seria mais um preso, porque eu que ia matar, eu que ia fazer, porque já é uma questão pessoal, transcende a prática profissional, teórica, técnica. E é isso que eu quero colocar. Então, quando a gente fala de um expansionismo penal, necessariamente, o direito penal cria os crimes, criminaliza as condutas e o processo penal precisa acompanhar, senão não adianta. Do que adianta você ter várias leis criminalizando várias condutas, se o processo penal não consegue acompanhar essa expansão? E aí, de certa forma, o que nós temos? Um movimento legislativo que cria muitas leis punitivas, mas que não cria tantas leis processuais que acompanham esse punitivismo. Aí o que surge? A atuação dos juízes, que muitas vezes ultrapassam os limites estabelecidos nas leis processuais para dar sentido às leis penais que vêm nesse expansionismo penal. E onde isso reflete de forma mais gritante? Nas prisões preventivas. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar, até quem não fez o curso, não estudou o curso de Direito, sabe disso. Nós temos algo que se diz ser constitucional, que é a presunção de inocência. Mas a presunção de inocência é muito mais do que dizer que considere-se culpado apenas após o trânsito julgado de uma condenação. A presunção de inocência é uma forma de tratamento para qualquer pessoa existente e integrante da sociedade. Então, toda e qualquer pessoa precisa ser tratada como se inocente fosse. E o porquê que eu digo isso? Porque se vocês pararem para observar, hoje a prisão preventiva é o centro do processo criminal. Hoje a prisão preventiva é o coração do processo criminal. Toda e qualquer operação é desembocada, é desaguada, é iniciada com prisões preventivas. Todo e qualquer grande inquérito policial precisa de uma prisão preventiva. Todo e qualquer grande processo com muitos réus ou que tenha muita repercussão precisa ter uma prisão preventiva decretada. Isso é uma coisa muito louca, porque isso simplesmente subverte uma ordem de tratamento que, se vocês observarem, a prisão preventiva se colocando como centro do processo, a presunção deixa de ser de inocência e passa a ser de culpabilidade. Por quê?